Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Atrox Podcast número 4. E você está vendo aqui pela nossa mesa, no nosso estúdio aqui da Atrox, que vai ser uma grande bagunça, porque a gente vai falar de camisa. Sempre a gente fala de camisa, né? Mas hoje a gente vai falar de um aspecto totalmente diferente das camisas. Os patrocínios, que às vezes são mais marcantes até que as próprias camisas, os próprios uniformes. Mas calma lá, vamos apresentar todo mundo. Eu sou o Felipe Bueno, aqui comigo tá o Renato Martins. E aí, Renato, tudo bem? Tudo bom, Felipe? Legal? Está fazendo um sucesso no nosso canal no YouTube, nesse Atrox Podcast. Você nem imagina, viu, bicho? Imagino sim. Você nem imagina. Você provoca, a gente vai falando, né? Não, que é isso, cara. O cara olha, é praticamente, tem canal de TV a cabo, streaming, querendo chamar o Renato, mas o Renato falou que vai ficar aqui, nesse canal que você está assistindo, está curtindo, está assinando, enfim. E do meu outro lado, o Cleiton Fagundes, nosso amigo, também da turma da Atrox, escritor, fez um baita de um sucesso no episódio 3 aqui, com o livro dele e tudo mais. Tá com um agasalho da Suíça, da Helvécia, né? Tudo bem aí, Cleiton? Como é que vamos? Opa, tudo bem sim, Felipe. Um abraço a você, já ao Renato, e terra do chocolate, né? Terra do chocolate. A gente vai falar de chocolate hoje, né? Sim, exato. Porque o critério para a gente fazer esse episódio 4 foi assim, né? Você sabe que as pautas aqui no Atrox Podcast são discutidas à exaustão. A gente passa meses discutindo as pautas. E aí a gente resolveu falar de patrocínios de camisa. Aí a gente mas vai falar de patrocínio, tudo quanto é patrocínio. Não, a gente vai falar de patrocínios de comida e de bebida. Aliás, por um acaso, que camisa é essa aqui que eu tô usando, que vocês mandaram colocar? Essa aí é da loja, depois você devolve, tá? Ah, não, eu trouxe de casa aqui. Olha só. Mas, vamos começar então falando de patrocínios de bebidas e comidas, né, que marcaram a história dos clubes aqui no Brasil e também por todo o planeta. Quem quer começar? Vamos começar com o Cleiton, então. Fizemos um sorteio aqui, você que vai começar. Joga tudo para cima. Não, vamos organizar tudo. Como é que a gente vai começar essa história aqui, Cleiton? Eu posso falar da primeira camisa de alimentos que eu lembro na minha vida? Pode. Que me marcou? Pode. Bem, a primeira é um time que você adora, que você ama. E eu vou pegar ela aqui, ó. Tá. Vamos lá. Da Juventus. Tá? Essa aqui acho que é 93, 94. Não é bem a camisa que me marcou. Da Juventus com a Danone. Tá. Né? Pra quem não sabe, Danone, posso contar a história de que a história é maravilhosa, maravilhosa. Conta sim, claro. Danone, sabe o que significa? O criador da marca, ele tinha um filho, chamava Daniel. E aí ele fez a junção, como esse filho era o primogênito, One, ele usou o One de inglês, e aí pôs o Daniel aqui, ó, Danone. Então aí, deveria ser Dan One. Dan One, aí Danone com One aqui, mas enfim. Aí a Juventus, o time que me marcou é de uma outra camisa, que a Juventus foi campeã, né? Depois de 10 anos ela conseguiu ganhar o Scudetto com um time maravilhoso, que eu lembro com Vialli, Ravanelli, Del Piero, Zidane, enfim. Um baita time, que é até azul, né? Aquele logo mesmo da Danone. Certo. Mas enfim, a primeira que quando falam de alimento, eu me lembro assim, automaticamente da Danone na Juventus. Aqui a gente está falando de Roberto Baggio. Também, ainda. Roberto Baggio. Como posso esquecer Roberto Platini Baggio? também. Não, Platini era antes, né? Platini Platini era antes, mas é o antes. Roberto Baggio aí. Mas né? enfim, tem uma outra brincadeira, né? Que tem um personagem aqui no Brasil que fala de Danone, né? Que... não deixa de ser uma bebida, né? Poxa, né? Porque segundo, assim, você tá me falando que é iogurte, bebida láctea e tal, mas segundo uma fonte do futebol, que é inquestionável, que é o Aloísio, né? Aliás, campeão da Libertadores e Mundial com São Paulo, né, em 2005, ele é a bebida preferida dele, né, Renato? Danone, né? Segundo o Aloísio, Danone é um codinome para a água que o passarinho não bebe, né? Que é a famosa cervejinha que os jogadores gostam. Então não deixa de ser uma bebida também. Apesar que Danone é líquido também, né? Então, mas é um alimento saudável nos dois sentidos, né? Muito bem. Seja o Danone do Aloísio, seja o Danone do seu filho, da sua filha, você que está assistindo aí, você que é adolescente e tal, fica absolutamente à vontade, ou qualquer concorrente Danone. Muito bem. Bom, acho que a gente pode, já que a gente falou de Danone, acho que a gente pode pegar uma cervejinha agora. Olha, sinceramente, essa camisa aqui, eu não comprei pela cerveja em si, mas eu gosto muito do Liverpool e vocês sabem que eu sou goleiro, né? Pelo menos eu era, né? Hoje eu nem sou mais. Mas vamos começar a falar de cerveja, então? O que vocês acham? Pode ser. A maioria daqui dos patrocínios de camisas de futebol são de cerveja, né? Uhum. Então a gente pode começar com a do Boca, que é da Quilmes, né? Isso a aqui Quilmes é um clássico, né? é uma cidade e uma cerveja que
a marca manda na cidade e manda no país, né? Que é a cerveja mais famosa da Argentina, né? Sim. Inclusive aqui, quando começou a ser moda ir para a Argentina, né, nos anos 90 e tal, um dos passeios preferidos é a obrigação, é você ir num bar qualquer, num restaurante, pedir uma Quilmes, da mesma forma que comprar um alfajor como é que chama? Da Havana lá. Enfim, mas tem uma coisa aqui que vale para outros países. Se a Quilmes patrocinasse só o Boca, não ia ter negócio, porque o torcedor do River ia encrencar. Ia boicotar. Então, quando a Quilmes bancou a camisa do Boca, bancava também a camisa do River. As duas são muito clássicas, né? A do Boca, né? Azul e dourado, né? E a do River, branca com a diagonal vermelha, né? Isso é inquestionável. E o próprio Quilmes, né? O time Quilmes, né? Quilmes Atlético Clube, né? Existe um time na cidade que chama Quilmes também, né? E, inclusive, assim, a Quilmes no Boca é uma era muito vitoriosa deles, assim, de 3 Libertadores, não, 3 não, as 2 Libertadores, as primeiras no retorno do Boca, 2000 e 2001, eles ganham com a Quilmes, que 2003 já é com outra marca de bebida que a gente vai citar logo em seguida. E o River também até chegou a ser campeão com a Quilmes, né, campeão em 2000 do campeonato do Clausura, se eu não me engano, com o Aimar, com o Aimar e com... O Marcelo Salas também estava ou não? Sim, era o Aimar e o Saviola. Saviola. Os dois que eram garotinhos ali no River Plate, e tinha o Angel. Lembra do Angel, Verdade. o colombiano? Então ele foi o grande jogador daquele time com o River Plate com a Quilmes, assim. Eu lembro desse time, assim, se for falar de memória... Tem a camisa do River também belíssima, né? Enfim, você pode gostar do Boca, pode gostar do River, pode gostar de qualquer time da Argentina, mas as duas camisas são muito, muito importantes, né? Então, Felipe, sem querer interromper, já interrompendo... Não, você nunca interrompe aqui. Já que nós falamos do Quilmes, patrocinado pela Quilmes, que é uma cerveja, a gente pode ir para outro time. Vamos lá, qual time? Qual time tem o nome da cerveja e o nome da cidade? Qual time tem o nome da cerveja e o nome da cidade? Nome da cerveja... Tá aqui na mesa. Newcastle. Aqui, ó. Olha só, hein? Essa aí é o nome do time e o nome da cerveja. Esse também é um dos patrocínios mais... Quem gosta de futebol, anos 90, anos 2000, bate o olho e fala, esse aqui é o Newcastle, né? É o Newcastle. Olha só, gente. Essa é a camisa away deles, né? A camisa 2, né? A 1 também tinha o mesmo patrocínio, uma cervejaria da cidade, né? Brown Ale. Brown Ale é um tipo É da o tipo da cerveja. É o tipo da cerveja. Que é boa. Que é muito boa. Essa Newcastle é muito boa, muito boa. E você olha pra essa camisa, automaticamente você pensa no Alan Shearer. É mesmo? Não tem como você desassociar. Tipo, o Alan Shearer, lá, aquele time do Newcastle tinha um Asprilha também. Faustino Asprilha, exatamente. Que foi, infelizmente, não conseguiu ganhar o campeonato, né? Acabou perdendo pro Manchester United, enfim, mas é clássico. O Renato, você que conhece muito a cultura da Grã-Bretanha, a cultura da Inglaterra, do futebol, essa relação, por exemplo, a do Liverpool que eu estou usando com o Carlsberg aqui, a do Newcastle, que ainda mais importante é da cidade, né? Ou seja, é uma cerveja local. Não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Futebol britânico com pub, né? Com torcida, com cerveja, tudo isso, né? Você que foi lá várias vezes, você sentiu isso, você percebeu, você entrava nos pubs lá? Sim, percebia. Lá não cerveja, tem como, né? Sim, não tem como. E um detalhe curioso é que tanto, já tá com essa camisa do Liverpool, né, do Carlsberg, esse patrocínio talvez tenha sido o patrocínio mais longo de um time de futebol, que a Carlsberg patrocinou o Liverpool, né? Então foi um patrocínio longevo. Olha, né? mais uma aqui, ó. Tem mais uma aí, uma vermelha, uma home, ó. Essa aí é 85 ou 86. Não, ela é já 2003, 2004. É 2003, 2004, né? Então você vê desde os anos 90 até o começo dos anos 2000, a Carlsberg patrocinou o Liverpool. E essa aqui é 9697, se eu não me engano, eu posso estar bem louco, mas até essa gola, é que eu tô com uma gola aqui de veludo, não, como é que chama? Moletom, né? Mas essa gola aqui é clássica da Adidas dos anos 90, né? É uma espécie de template que foi usado para goleiros de outros times e outras seleções também. Sabe quem usava um template desse? Não tem nada a ver com cerveja, nem nada a ver com futebol de clube? O Rufai, goleiro da Nigéria. O Rufai, sim. Peter Rufai, né? Peter Rufai, goleiro da Nigéria. Aliás, o Liverpool era conhecido também, o Liverpool e o Manchester United, por ter camisas bizarras de goleiro, né? É verdade. Cada uma mais feia que a outra, né? Então a gente vê aí nas imagens da internet e tal, aquelas imagens antigas, aquelas camisas espalhafatosas que pareciam um abadá, né? Você acha que o goleiro tem que ser, para usar essa camisa, ele tem que ser bonito, tem que ter personalidade? O que você acha?
A beleza ofusca a camisa, né? Então a feiura da camisa acaba sendo diluída pela beleza do cara que tá usando, né? Muito obrigado, eu vou entender isso aqui como um elogio. Tem mais bebida aqui e comida, Cleiton, na nossa mesa? Tá cheia a pra nossa falar de mesa. cerveja, a gente pode conhecer aqui, ó, vamos lá. Essa camisa aqui, ó, Vamos estender ela aqui, ó. do Borussia Mönchengladbach. É, É uma Borussia Mönchengladbach. fábrica de cerveja, Diebels, né? Sim. É uma marca de cerveja da Alemanha. Quer dizer, eu acho que a marca é alemã, Uhum. né? Cerveja ainda e tal. Essa marca é uma camisa clássica também, antiga. Anos 90. Que ano que é essa aí? É anos 90, Cara, né? esse é anos 90 e assim, pra quem não conhece, eu acho que, pra quem estuda futebol, conhece futebol alemão, sabe que o Borussia Mönchengladbach é um clube histórico, nos anos 70, principalmente rivalizou muito com o Bayern de Munique, né? Ganhando 5 campeonatos alemães, teve grandes jogadores da própria seleção campeã em 74. É aquela história, né? Quem vê hoje, Acha. né, fica focado nessa história do hoje, você tá errado, você tem que pensar no futebol como história, como né? E o história. Gladbach tem muita história, Sim, né? muita história, enfim, até história com cerveja também, inclusive. Bom, e a Alemanha, a gente É. falou da Inglaterra, né, gente? A Alemanha tem uma história com cerveja também. Poxa vida, né? É imensa a história da relação do futebol com a cerveja na Alemanha, né, gente? Então sim, tá aqui, sim, ó. sim. Gladbach, ASICS. Sensacional essa camisa. Tem uma outra aqui, ó, que Tem essa outra não de pode cerveja. faltar. Essa aí Tô não- ficando meio tonto já, gente, Ó. com tanta cerveja aqui. Carling. Ah, esse também, né? Essa marca de cerveja, tanto é que ela patrocinava o Celtic e o Rangers, os dois rivais, justamente para não queimar o filme, como foi feito com o Boca e o River Com a Plate Quilmes, na né? Argentina, com a Uhum. Quilmes. Ela patrocinava na mesma época, sempre que eles trocavam de patrocinador, eram os mesmos patrocínio. Olha só, cara. Então a gente, no momento, nós não temos nenhuma do Celtic e da Carling, né? Não. Mas tem essa do Rangers. E vale lembrar que todas essas camisas que estão sendo mostradas no programa de hoje, elas estão à venda aqui na Trox. Se não estão no site, elas estão na loja física. Então dê um pulo aqui na loja, que bateu um papo comigo, com o Cleiton, que trabalha aqui com a gente e tal, e você, com o Vini, né? E você vai acabar... Pode bater um papo comigo também? Você quando vier, mas você tem que ser eventos especiais, né? Porque você não é um cara ocupado, então você vem de vez em quando. É. Mas aí são bebidas, né? São, no caso, cervejas, né? Então a gente tem essas aí. Ali tem outra bebida, né? Agora vamos partir para os times brasileiros, né, Cleiton? Sim, aqui nós vamos falar do Corinthians com a Pepsi, né? Que foi uma época, aqui já é começo dos anos 2000, né? Tem até o pet aqui de bicampeão brasileiro deles, né? 98, 99. E a Pepsi ficou no Corinthians, se eu não me engano, até 2004. Eu posso estar enganado, os corintianos podem me corrigir aí, tá? Eles chegaram a ganhar mesmo, acho que ganhou a Copa do Brasil e o Rio-São Paulo de 2002 com a Pepsi e ganhou o Campeonato Paulista de 2003 também. Mas enfim, nesse mesmo período a Pepsi patrocinava também o Boca Juniors. Verdade, O Corinthians verdade. e o Boca. Peraí, a gente tá falando a Pepsi, o Corinthians ganhou o Mundial com a Pepsi na camisa? Ganhou, né? Também. Ou não, foi com a Batavo. Com a Foi Batavo, tá certo. Batavo. Que Batavo também que é alimento. que é também, alimento mas- também. Mas eu tava viajando. Que era Mas- concorrente da Parmalat, Que né? era concorrente da Parmalat. Mas, na verdade, a Batavo era uma subempresa da Parmalat, né? Sim. Empresa da Parmalat. Ela não era concorrente, ela Uhum. era uma marca É complementar. à parte da Uhum. Parmalat. A Parmalat comprou a Batavo e patrocinava a camisa do Corinthians. Mas Entendi. enfim, com o Corinthians, depois mudou para Pepsi Twist também, né? E na época foi uma grande divulgação. A Pepsi investiu muito em propaganda, né? Publicidade, outdoors, enfim. Tem a do Milionários da Colômbia, né? Também o Pepsi Milionários, Twist, né, é também. bem bonita, É. assim, a camisa, inclusive, mas assim, a Pepsi, né, que é uma bebida super, né, conhecida, importante rival da Coca-Cola, Uhum. que a gente vai até citar também. Isso é uma estratégia de marketing que não existia nos anos 80 e nos anos 90. Então, o patrocínio do clube era, nesse caso específico, a Pepsi. Mas aí a Pepsi lançava um produto específico. Então, ela colocava o logo desse produto específico na camisa. Era uma coisa que antigamente não tinha. Sim. Né? Quando a Coca-Cola patrocinou, a gente já vai falar da Coca-Cola já já, os clubes da Copa União era pá, Coca-Cola e Coca-Cola, pronto, é. né? Não tinha uma Coca-Cola Zero, uma Coca-Cola Light, o Diet Coke, papapá. Isso naquela época, né? Então, quando a gente fala de mudança de estratégia nos clubes, nos patrocínios, esse aqui é um exemplo bem interessante, foi um dos primeiros, né? E vale lembrar, para quem lembra dessa época dos anos 90, do patrocínio do Pepsi e do Corinthians, Uhum. até os palmeirenses, no caso, ficavam meio putos, né? Porque tinha uma propaganda de outdoor na cidade e na TV
Pepsi é da Fiel, né? Porque eles queriam associar a marca com o Corinthians, né? Com os torcedores corintianos, que é a maior torcida, né? Então, até as torcidas rivais de São Paulinos, santistas, palmeirenses, os caras ficavam meio putos e boicotavam a Pepsi, né? Por causa disso. Como os corintianos estavam boicotando a Parmalat, A Parmalat. Né? Então... Mas é uma estratégia estranha, né? Porque, Renato, Cleiton, a gente estava falando agora mesmo de empresas, especialmente de bebida popular, cerveja, refrigerante e tal. Cara, não pode fechar. Então, nesse aspecto, foi uma estratégia arriscada da Pepsi, né? Porque a gente vai falar de Coca-Cola, por exemplo. Vamos pegar a camisa do Palmeiras com todo carinho e atenção aqui, ó. Sim. É uma camisa do Palmeiras patrocinada pela Coca-Cola, mas de uma época em que a gente teve aquele campeonato brasileiro que se chamou Copa União, em 1987. Inclusive, o Palmeiras começou com Agip e depois virou Coca-Cola e foi mais uns 2 anos com Coca-Cola, se não me engano. A Coca-Cola, ela praticamente patrocinou todos os clubes do Campeonato Brasileiro, da tal da Copa União, né? Só Flamengo e Corinthians, assim, né? De memória. Flamengo e Corinthians foram os 2 únicos que não foram patrocinados. Acho que o Inter era a Clube, né? Já era Clube. Não, era Coca-Cola ainda. Era Coca-Cola também. A gente tem uma do Inter Coca-Cola aí, tá do seu lado aí, Cleiton, eu acho. A gente até fez aquela discussão no primeiro e no segundo episódio, no episódio passado, que era a camisa do Grêmio, que tinha o Coca-Cola num retângulo preto, escrito em branco, porque o Grêmio não ia admitir ter a cor vermelha na camisa azul, preta e branca, né? Então, tá aqui, ó, segura com carinho esse clube cheio de vitórias e glórias aqui. Essa aqui tá indo pro site em breve, tá? Aí, uma camisa final dos anos 80 do Palmeiras, tá? Original da época, né? Número 10, ela tá indo pro site já. Mas vamos seguir aí, tem agora outro time brasileiro. Outro time brasileiro o grande também. São Paulo Futebol Clube. Olha aqui o São Paulo, cheio de vitórias, campeão brasileiro de 90. Quem não se lembra desse... Campeão paulista. Campeão paulista, perdão. Quem não se lembra dessa taça, que era a fachada do Palácio dos Bandeirantes? Horrível esse Horrível. troféu. Como é que você deu? Você não queria ser campeão para não ter que carregar, o capitão ter que carregar aquela taça imensa lá? Tem uma entrevista do Amaral, você lembra dessa daí? Que o Amaral foi carregar a taça, ele falou, eu pensei que a taça era um hominho, chegou lá, era uma casa. Uma casa! Né? O Amaral é maravilhoso. Não dá pra carregar. Que homem pesado. Que homem! Essa aqui é de goleiro. Essa assinada pelo Rogério Ceni. Essa camisa aqui, também vai entrar no site em breve. Olha aqui, Tírio é uma empresa italiana também, assim como é a Parmalat, de origem italiana. E aí sim a gente tem uma concorrente mesmo, né? Entrando no mercado brasileiro, na época, pasta, né? Massa, né? Massas, né? Temperos, molhos e tudo mais, né? Entrando numa época em que o mercado estava muito impactado pela ação da Parmalat. Desde 92 no Palmeiras, né? Desde 92. Então tá aqui, ó, a Tírio patrocinando o São Paulo, essa camisa de goleiro do Rogério Ceni Adidas. Posso contar uma história sobre a Tírio? 3, 4. Tá, a Tírio, ela patrocinou a Lazio, aquela Lazio campeã, né? Campeã do Cálcio em 2000, com aquele time maravilhoso, tinha o Nesta, tinha o Marcelo Salas, o Veron. Enfim. E no último jogo da rodada desse campeonato, que a Lazio jogava, eu não me lembro os jogos, mas a Lazio jogava, né, num campo, obviamente, e a Juventus em outro local, e os dois estavam disputando o campeonato. Força Lazio. Força Lazio ali, naquele momento, né, pra você principalmente. Mas, assim, eu lembro de um torcedor na torcida da Lazio com a camisa do São Paulo da Tírio. Olha que legal. Eu me lembro, eu tenho essa memória, assim, do torcedor da Lazio, acho que o italiano, mas com a camisa do São Paulo, com a camisa da Tírio. Olha como é que a gente falou da identificação do patrocinador. Né? Então, e a gente também tem isso aqui, ó. Aí vocês estão falando da Parmalat. E a gente também a identificação da torcida do Parma com a do Palmeiras e vice-versa. Tanto é que eu me lembro que nos jogos dos anos 90, como o Palmeiras era patrocinado pela Parmalat, tinha uma bandeira do Parma no meio da torcida do Palmeiras, que eles emprestaram, e tinha uma bandeira do Palmeiras no meio da torcida do Parma. Eles fizeram essa troca de bandeiras e eles tinham essa afinidade por causa do patrocinador. Que inclusive depois a Parmalat, por causa de escândalo fiscal, faliu na Itália, né? Eles faliram, e no Brasil ela continuou como uma cooperativa. Os funcionários fizeram essa cooperativa e a Parmalat está até hoje no Brasil, né? Até hoje. Bom, aqui ó, é autoexplicativo, né? Parma, né? Parma Latte, Parma Leite, né? Leite de Parma, né? Leite de Parma, é o clube da região, o clube da cidade. E esse time também era grande demais, hein, gente? Nossa, gigante. Lilian Thuram. E tem uma história legal com a Parmalat aqui no Brasil, por causa do quê? Por causa da Copa Parmalat,
que jogou os times É que eram verdade. patrocinados pela Parmalat. O Parma, o Palmeiras e mais acho que o Lazio- Penharol, a Lazio. Não, Penharol não, a Lazio e o Penharol não. Santos. Eu fui nesse É, torneio. o Santos, né? Foi um torneio no Parque No Antártico. Parque Antártico. Eu estive lá. Você foi Eu nesse- te vi lá, pô. Ah, é verdade, a gente se encontrou lá. Você era criança ainda, eu já estava casado. Não, eu fui nos anos 90, se não me engano, foi em 94 que esse torneio no Parque Antártica. Teve o jogo, a rodada na sábado e domingo, e era uma rodada dupla. Jogou Santos e Parma e Palmeiras e Lazio. E a final foi Palmeiras e Parma, e o terceiro lugar no domingo disputou Lazio e Santos. Foi bem legal, porque tinha a torcida tanto do Santos quanto do Palmeiras, né? A do Santos ficou lá no placar. E acabou, eu lembro que um detalhe que eu lembro desse jogo, o Tafarel, quando entrou como goleiro do Parma no estádio, ele foi ovacionado pela torcida do Palmeiras. Apesar de nunca ter jogado no Palmeiras, né? Mas era o goleiro da E era o adversário, campeã, né? e era o adversário, ele foi ovacionado. A torcida do Palmeiras gritava o nome dele e ele agradecia. Que legal. Nacional. E 2 anos depois ele foi já goleiro do Galo, ele foi no Parque Antártica jogar pela Copa do Brasil e tomou de 5-0, né? E ele tem a entrevista clássica no final do jogo que ele fala, eu não vi a hora de acabar o jogo pra parar de tomar gol. Era aquele Palmeiras massacrante do primeiro semestre de 96. E só pra citar, já que assim, eu pensava que o Penharol tinha jogado, mas o Penharol foi patrocinado também pela Também, Parmalat pela e o Parmalat. Benfica também. O Benfica também, o Santa Cruz também. O Santa Cruz Juventude. também. Juventude. Inclusive o Juventude. Tinha aquele time italiano, o Dax italiano. o Dax italiano, Do Chile foi pela Parmalat, É, né? exatamente. O Olympique de Marseille também. Também, camisa linda do O Olympique Marseille. de Marseille foi Já pela Parmalat 96, também, então 97, eles tinham 98. vários investimentos nos times, e o Palmeiras era o único que eles tinham uma cogestão, né? Que eles compravam jogadores, esperavam valorizar e vendia. Tanto é que a torcida ficava puta, né, do Palmeiras, eu inclusive, né? Porque eles montavam os timaços e vendiam metade do time e os jogadores desmontavam, circulavam, tinha né? que começar tudo de novo, né? Então não era... Foi legal, mas não foi tão legal assim, né? Exato. Olha, os caras deram tudo quanto foi título, ele tá É, reclamando mas, do quê? cara, Bom, vamos ficar no campeonato italiano, aí no futebol italiano, Nossa que essa também é outra camisa extremamente marcante, que é a do Milan. Note uma coisa, né, que é da cultura do futebol italiano, né? Até aspas, ontem, né? O Cleiton pegou a camisa da velha senhora aqui agora há pouco, e eu tô pegando essa do Milan. Não tem o distintivo do Milan, né? Nem tinha. É uma tradição que foi respeitada no futebol argentino, também tinha muito isso. E só pouco tempo atrás eles começaram a colocar o escudo do time aqui. Aqui era o Scudetto, né? E a marca do fornecedor, do fornecedor de uniforme, né? E embaixo o patrocinador. Muitos clubes tinham o distintivo aqui no ombro, né? No ombro. Nápoles, por exemplo, também tinha. e tudo mais. Mota é uma fábrica tradicional de chocolates, né? De doces e tudo mais, muito clássica na Itália, e estampou a marca na camisa do Milan. Tinha pouco jogador bom aqui, Cleiton? Pouco. Só o trio de holandeses. O cara 9 aqui, quem que era? Van Basten. Marco Van Basten, só isso. Van Basten, né? Pelo amor de Deus. Aí tinha um tal de Rudy Gullit. E eles goleavam bastante os outros times? Imagina. Foi daí que surgiu o chocolate no futebol? Foi daqui mesmo, exatamente. Chocolate, né? Porque era italiano, né? No campeonato italiano. Eu sei a história do chocolate. Você sabe, então conta. A gente tá aqui pra isso. Tem a ver com o futebol brasileiro, por quê? Porque houve a final em 79, Vasco e Internacional. E o Internacional acabou vencendo o Vasco e se consagrou campeão brasileiro em 79, invicto, aquela coisa e tal. Acho que um ano depois, em 80, houve um jogo entre Vasco e Internacional. E aí o Vasco começou goleando o Internacional. Aí o Apolinho, o Washington Rodrigues. Washington Rodrigues, ele cantava uma música, acho que uma música cubana, alguma coisa assim. Toma chocolate, paga o que deve. E aí começou a dar um chocolate. Foi daí? Foi daí que virou o chocolate no futebol aqui no Brasil. É bom ter um escritor na mesa, tem né? um cara culto na mesa. Impressionante. É outra coisa, é por isso que ele tá aqui, né? Exatamente. Eu Parabéns. só tô aqui compondo lugar, porque o cara aí é um monstro das histórias do futebol. Eu só tô aqui porque, sei lá, porque me acharam na rua aqui. Bom, terminando com os italianos aqui, o maior, mais bonito, mais lindo e mais maravilhoso, que é o Napoli. Quem que usou essa camisa aqui? Diego? Nossa senhora. De Maradona. Nossa senhora, que peso. Eu não tô conseguindo carregar essa camisa aqui. Ele jogava basquete, não? Jogava, ele era alto, né? Não, tem que fazer gol com a mão. Tá? Isso, não, exatamente.
Mas é um invejoso, né? Incrível. Buitoni, o Napoli tem uma tradição, e aliás o Napoli já foi Tírio também. Sim. Já foi Tírio nos anos 80. Tem uma tradição de... não é à toa, a culinária napolitana é famosa, né? Em todo mundo, a culinária italiana de modo geral, mas o Napoli tem uma tradição de colocar comida no peito, né? Até comida e bebida. Até hoje a Leti, né? É uma marca de águas minerais, né? Mas Buitoni é uma marca de pasta, que tem lá seus 100 anos de tradição, como qualquer fábrica de massa, né? De pasta na Itália tem 100 anos de tradição, ou mais. Então, essa camisa aqui, da época do Maradona, do brilho mais intenso do Maradona no Napoli, tem esse patrocínio de massa aqui também. Careca usou essa camisa, né? Entre outros. Depois foi para Mars, que era chocolate, Sim, né? Por falar em chocolate, né? Chocolate. Também o alemão usou, entre outros grandes craques. E aqui a gente já tem o distintivo no peito, né? Sim. Mas se você puxar para trás 2, 3 anos, é aquele esquema. É o Scudetto aqui, ou não, se o time não tinha Scudetto, e a marca da fábrica, né? Do fabricante da camisa. E agora vamos para essa aqui, né, Felipe? Essa aqui, ó. Um time tão querido, né? Tão histórico. Anda meio mal das pernas, mas estamos aqui para defender ele, né? O Leeds United. O que é essa aqui, ó? Strongbow é uma marca de cidra da Inglaterra que é muito boa, cara. Inclusive, quando eu vou pra lá, eu só bebo isso aqui. Você traz, da próxima vez você traz uma pra nós? Sim, Né? é dificílimo de achar aqui no Brasil, cara. Só importadora e é meio caro aqui, né? Mas lá é bebida comum, é barato. E aí você pega aquelas bebidas que falam que é bebida de, entre aspas, bebida de mulher que é mais levinha e tal, só que o teor alcoólico é muito alto. Você pega aquela vermelha de frutas vermelhas, né, que é a cidra, aí você vai bebendo que é a vermelhinha, bonitinha, quando passa 2 copos você já tá de fogo, cara, porque ela é muito forte. Você lembra se você já bebeu mais de 2 copos ou Eu não? esqueci. No terceiro eu já tinha esquecido tudo. Mas é muito boa essa marca. E eles patrocinaram essa época áurea do Leeds, né, que depois disso, né, Cleiton, o Leeds começou a ter uma decadência. Será que por causa os jogadores tomarem muito, aí o time começou a decair? Porque foi uma época que o Leeds, né, tipo, entrou em dívidas meio que impagáveis na época, assim, e acabou indo parar na 3ª divisão, enfim. Sensacional. Bom, para terminar a nossa aventura aqui por último. nas camisas de futebol, isso aqui é arte, não é uma camisa qualquer de futebol, né? E é arte mesmo, que eu vou contar a história dessa aí. Vamos lá, porque esse chupa-chups aqui, e teve alguém que provou o chupa-chups pessoalmente, né? Alguém dessa mesa aqui, mas vamos contar que, assim, foi o cara que desenhou esse patrocínio aqui, esse logotipo, ele não tá... Era um pouco envolvido com arte, né? Exato, ele não tá nos livros de futebol, ele tá nos livros de arte, não é isso, Cleiton, Renato? A Chupa Chups é uma marca de pirulito na Espanha, né, que virou mundial depois, e eles, inclusive no Brasil tem alguns quiosques que tem o display, né, escrito Chupa Chups, e tem lojas, né, inclusive eu fui quando eu estava em Dubai lá, né, no Mundial, eu tenho até uma foto que eu vou mostrar ela aí, né, ela tem uma loja da Chupa Chups, né, então eu até tirei uma foto na frente dessa loja. Estava emocionado, mandou a foto para mim na hora. É legal, porque é bacana essa marca. E o dono dessa fábrica de pirulitos, que teve uma lei de proibição de cigarros, e ele aproveitou essa deixa para poder popularizar o pirulito, porque... inclusive o slogan deles era bem curioso, né? Pare de fumar e passe a chupar, né? Mas em espanhol. Entendi. E ele era amigo do Salvador Dalí, né? E que é bem curioso e quase ninguém sabe. E eles acabaram patrocinando o Chef Wednesday e a camisa home e a camisa away. Quer dizer, um negócio que você compra em qualquer boteco, modo de falar, na Europa por €1, né? O logotipo, que provavelmente você vai amassar e jogar num cesto de lixo, na verdade já estava colado na parede da sua casa. Eu tava na Holanda, eu estava em Amsterdã, e eu fui numa loja de departamentos, dessas lojas que vendem, sabe, roupa barata, camiseta barata, e eles tinham camisetas de ícones pop. Então tinha Star Wars, tinha De Volta para o Futuro, papapá, e tinha uma camiseta branca só com o logotipo Chupa Chups. Aí, obviamente, eu comprei, porque eu falei assim, não, esse tipo de arte, né, já que essa camisa do Sheffield não é fácil de achar, pelo menos essa do Chupa Chups que custa, sei lá, R$5,99, foi fácil de achar, eu comprei. Não, mas tem um lugar que você acha essa camisa. Onde? Aqui na troca. Aí, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. E a camisa, ó. Essa e todas as outras, e assim, né, na tomada geral aqui do nosso estúdio do Atrox Podcast, você vê
uma meia dúzia de camisas aqui que vale a pena você conhecer, estando em São Paulo, visitando a gente aqui no centro, pertinho da Paulista. Nas nossas redes sociais tem o endereço. Se você não é de São Paulo, dá para visitar o site, dá para assinar, se inscrever no nosso canal, dá para visitar a gente, curtir a gente, mandar pergunta, mandar comentário, etc. Esse foi o Atrox Podcast número 4. O Cleiton Fagundes participou, eu, Felipe Bueno também, e o Renato Martins também. Valeu, gente!